Continuar falando de política, mas agora com Danila Bernardi. Estou indo ao vivo para Brasília. Danila está chegando, já nos escuta de lá e vai trazer para a gente detalhes da agenda essa semana, que a princípio vai ser movimentada por aí, né? Muito boa noite, Danila Bernardes. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Aquele negócio, né? Deixa tudo para a reta final. Então, semana agitada por aqui. Hoje, Márcia, o relator da reforma tributária sobre consumo aqui no Senado, ele apresentou um relatório com várias mudanças. Ele fez essa apresentação para a imprensa, mas não conseguiu ler esse relatório na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado por falta de quórum, por falta de senadores para poder ouvir aí esse relatório. Entre essas mudanças que foram feitas, eu vou citar algumas para vocês, como, por exemplo, a compra de armas, né? As armas, elas foram incluídas no chamado imposto do pecado. A compra da arma vai ficar mais cara, vai ter uma tributação maior por causa desse chamado imposto do pecado. As fraldas terão uma redução de 60% do valor da alíquota. As sacolas, materiais descartáveis no geral, como copos, canudos, também entraram aí, esses produtos, no imposto do pecado e vai ter uma tributação maior. O óleo de milho, ele vai sair da lista da Cesta Básica Nacional de Alimentos e entra na lista de alimentos com uma alíquota reduzida de 60%. Essas são só algumas mudanças, foram várias nesse sentido, depois de 13 audiências que os senadores fizeram aqui antes de chegar nesse relatório. A expectativa é que seja votada ainda essa semana, essa parte da regulamentação da reforma tributária aqui no Senado, porque vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, para a Câmara analisar todas essas mudanças que foram feitas aqui, né? Porque esse texto já tinha sido aprovado lá, mas aqui sofreu essas alterações no Senado. Bom, outra pauta importante que o Congresso tem que analisar também, nessas duas últimas semanas agora, é com relação ao orçamento. Tem que votar o projeto que tem aí a Lei das Diretrizes Orçamentárias e também o projeto da Lei Orçamentária para 2025. A expectativa do governo é concluir essas votações numa sessão conjunta no Congresso até o dia 19, só que ainda falta passar pela comissão mista do orçamento também essa proposta. Outra notícia com relação àquele projeto de lei que distribui o número de deputados de acordo com o levantamento do último censo do IBGE. Essa proposta foi adiada, está na CCJ da Câmara dos Deputados, mas aqueles deputados que iam perder, né, número de parlamentares, eles acabaram se unindo e conseguiram votar o adiamento dessa proposta. É um texto aí que foi apresentado pelo deputado de Santa Catarina, Rafael Pezente, que pode fazer com que o Estado receba até 4 deputados a mais por causa dessa distribuição de acordo com o número da população. Mas agora sem expectativa nenhuma de ser votada na CCJ da Câmara. Uma última notícia, gente, saindo aqui do Congresso, é com relação à situação da Síria. O Itamaraty começou a acompanhar os brasileiros, né, monitorar a situação desses brasileiros que vivem na Síria. A orientação do Itamaraty é para que eles deixem o país e, de acordo com uma nota divulgada por eles, não existe registro de brasileiros atingidos. Mas essa orientação é para que procurem a Embaixada do Brasil por meio do telefone, porque até a Embaixada brasileira foi esvaziada lá no país. Até o momento, os pedidos de ajuda que o Itamaraty me passou agora há pouco foram bem pontuais. Ainda não foi anunciado se terá essa operação para repatriar esses brasileiros, porque ainda não existiu essa necessidade de montar esse esquema, segundo o Itamaraty. E sobre a presença de catarinenses, também não existe esse levantamento da origem desses brasileiros que vivem lá, né, do estado de origem. Por isso não dá para saber ainda se existem catarinenses que estão precisando de ajuda, mas é uma situação que nós também vamos acompanhar por aqui a partir de agora. Márcia, eu volto com você.